Glória a Deus pela sua vida. A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Vamos ler as palavras de Deus. Você também que é ouvinte das palavras de Deus, ouça o que a palavra de Deus tem para nos orientar nesta segunda-feira. Nós iremos também falar sobre os textos bíblicos citados no convite que o Espírito Santo de Deus tem nos feito para esta semana. Espero que você já tenha meditado, ou pelo menos ter dado início, e nós iremos sim trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem gerado, tem trazido diretamente do Pai para a nossa vida, tá bom? Então, lá em Jeremias, capítulo 14, verso 22, diz assim: nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em Ti, ó Senhor nosso Deus, pois Tu és aquele que faz todas estas coisas. Então, pusemos em Ti a nossa esperança, porque é Deus que faz todas essas coisas. Há aqui um reconhecimento. Você vai ler todo o capítulo comigo, alguns textos bíblicos base nesse mesmo capítulo. Nós não iremos sair desse capítulo, porque o Senhor tem uma mensagem para nós. Você pode estar ouvindo agora um amigo, um parente, a cultura, eu não sei o que você ouve. E essa escuta, essa voz é um engano. Te mantém na mesma vida, te mantém no mesmo ciclo, te mantém nos mesmos hábitos diários, mas não traz nessa voz a verdade. E o Senhor me traz aqui hoje com a verdade das suas palavras. E você verá comigo que Deus, ele diz para o profeta, Deus diz assim: não me peça para ajudar esse povo. Não me peça para ajudar este povo. É um povo que está tendo de Deus oportunidades para reconhecer os seus maus caminhos, para se arrepender, mas que ao invés de reconhecer o seu mau caminho e se arrepender, permanecem, e a palavra de Deus vai te responder. Lá no verso 16, no finalzinho diz: eles pagarão pelas suas maldades. Então preste atenção. Essas pessoas cometem maldades, mas estão sendo enganadas pela mentira de que vai haver paz, de que vai haver sucesso, de que vai haver prosperidade, de que vai haver bonança, de que vai haver isso. E o profeta, ele dialoga com Deus referente a isso. Referente à mentira que essas pessoas estão ouvindo. E que essas mentiras não trazem para elas arrependimento, mas as mantém dentro de um ciclo de mentira. Então a palavra que o Senhor traz hoje é: nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em Ti, ó Senhor, nosso Deus, pois Tu és aquele que faz todas estas coisas. Então vamos ler comigo a palavra de Deus. Primeiro, lá no verso 2 do capítulo 14, diz assim: o povo de Judá está de luto, chorando. O povo de Judá está de luto, chorando. As cidades estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão, e Jerusalém grita
pedindo socorro. Isso é o estado que as pessoas se encontram. De luto, chorando, gritando, sofrendo e pedindo socorro. A palavra de Deus fala de que o seu povo reconhece. Então, reconhece quem Deus é. Também nesse capítulo reconhece os seus pecados. Foi ministrado domingo a palavra de Deus do perdão de pecados que Jesus libera para um paralítico, que homens levam até Jesus. Então Jesus perdoa os seus pecados e Jesus também muda a sua realidade física. Então, para que ele saísse debaixo de maldição, tinha que se haver o perdão de pecados, o perdão das transgressões da lei de Deus, o perdão de não ouvir a voz de Deus. Então havia uma dívida espiritual e essas dívidas Jesus perdoou. Então, após Jesus o perdoar, Jesus também muda a realidade física deste homem. E ele pode pegar a sua maca, pegar a sua cama, voltar para sua casa e ele pode se movimentar sem limitações. Foi a ministração do domingo. Aqui o povo está reconhecendo o seu pecado. Aqui o povo está pedindo ajuda. Mas não deixariam de receber pelas práticas das maldades, pelas escolhas ruins, pelos seus maus caminhos. Ou seja, haveria consequências, juízo do próprio Deus. Porque não fizeram aquilo que é direito, aquilo que é certo, diante dos olhos de Deus, como diz lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Eu sei que eu falei no início, né, que não iria mudar de texto, mas o Espírito Santo me trouxe essa palavra agora de Miqueias, que já estava aqui aberto, e a gente tem que ser obediente àquilo que o Espírito de Deus fala. Quando eu lia esse Miqueias, eu peguei a Bíblia de hoje para que eu pudesse ter mais clareza sobre essa palavra do Senhor. E lá na versão de hoje diz assim, Miqueias 6:8, para a gente entender. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito. Façamos o que é direito. E aqui não tem relatividade. Isso é independente se alguém nos faz o mal ou o bem. Também não significa que vai ter acesso, vai estar dentro da sua intimidade, nos momentos de dificuldades, porque não é uma generalização. Nem todos estavam com Jesus no Getsemane, nem todos estavam com Jesus na transfiguração. Mas fazer o bem, manter a essência do teu caráter, manter a essência da tua integridade, se desviar do mal, isso é uma escolha individual, como Jó, como Noé, como José, como Moisés, independente de quem trama a oculta, de quem engana, manipula, mente, traz obras da maldade. Então aqui não é uma generalização. É alguém que tem um relacionamento com Deus e Deus diz, estou enviando você no meio de lobos, sejam prudentes, como as serpentes e simples como as pombas, sem maldade, sem malícia. Mas ao entrar no ambiente, ao chegar no ambiente, sejam prudentes como as serpentes. Entendeu? É o conselho da palavra de Deus para nós. Então o que Deus está dizendo? Faça o que é direito. Faça o que é direito. Na versão de hoje, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Ou seja, se submeta a Deus. Se submeta a Deus. Obedeça a Deus. Ouça a voz de Deus. E o diabo vai fugir. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Por quê? Porque você vai colher
o que a palavra de Deus ela promete. Ela promete que se você se submeter a Deus, o diabo vai fugir. Você se submete a Deus. Você resiste ao diabo. Você não entrega o que ele quer que você entregue. Você não revida como ele quer que você revide. Você não pratica o mal como ele quer que você pratique o mal, diz o Senhor. Então, bora lá. A palavra de Deus diz assim, que Deus fala a partir do verso 11, que foi essa palavra que ele me chamou para falar. Mas eu lerei mais alguns versículos de Jeremias 14, ok? Aí o Senhor me disse ao profeta, disse àquele que fala as palavras de Deus. Mas, Lília, essas palavras que Deus está mandando Jeremias falar, é palavras difíceis, irmão. A pior desgraça de um ser humano é ele morrer sem Deus dar a ele tempo de arrependimento. Mas isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus dá a todos tempo para arrependimento. Deus está dando a todos o acesso às bênçãos que Jesus carrega em sua vida. Só Jesus perdoa pecado. Só Jesus pode interceder por mim e por você. Só de Jesus pode vir a chuva, só de Jesus pode vir as bênçãos, só Jesus pode mudar a tua realidade física, mas você pode estar acreditando em outras coisas. E a palavra de Deus iniciou: nenhum dos ídolos das nações, nada que os homens construíram com as suas mãos, nada que os homens tenham a capacidade de imaginar, arquitetar, realizar, pode. Pode o quê? Pode fazer chover e nem pode fazer do céu cair chuva, diz o Senhor. Mas em Deus está a esperança. A palavra do Senhor diz assim: pusemos a nossa esperança em Ti, ó Senhor, nosso Deus, pois Tu és aquele que faz todas estas coisas. Então, bora lá. Aí o Senhor me disse a Jeremias: não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei. Tô lendo na versão de hoje. Não os aceitarei, mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Lembrando que essas pessoas cometem maldades, mas esperam as bênçãos de Deus, esperam o favor de Deus. Vamos continuar. Então eu disse: ó Senhor, então esperam as bênçãos de Deus. E pessoas e falsos profetas que dizem falar em nome de Deus, mantêm essas pessoas nesse ciclo mental mentiroso, entende? Mas a palavra de Deus vai tratar com esses profetas também. Eles esperam o bem, mas não era o bem que viria. Ou seja, diante das dificuldades, seja ela guerra, fome ou doenças, eles não venceriam, eles morreriam, porque eles estariam recebendo um juízo da parte de Deus. Eles estariam recebendo, não é, aquilo que eles atraíram. Veja. Aquela não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a desgraça. A vontade de Deus não é dor e sofrimento. Mas há consequências para escolhas. Há consequências para escolhas. Então, por exemplo, se você não se submete a Deus, se você não resiste ao diabo, então você vai colher, o diabo vai fugir? Não, ele vai ficar. Porque você não está obedecendo a Deus, porque você não está resistindo ao diabo, então ele vai ficar. Então você não é inocente, então você quer que a palavra que está sobre Daniel, a palavra de livramento se cumpra na sua vida, mas você é aquele que lança pessoas dentro de covas, que trama contra o nome de pessoas, que suja o nome de pessoas, que pratica obras da maldade em oculto, que falam de pessoas em oculto. Aí você quer receber a colheita de quê? A colheita do livramento? A colheita de os leões não te dominar? Não tem como. Deus é fiel à sua palavra.
Atraímos a bênção, como também atraímos a maldição, a desgraça, a maldade. E quem atrai a maldade? Quem pratica a maldade. A Lília, mas Jó não praticou a maldade. Sim, Jó, ele foi provado, ok, mas Deus mudou a sua sorte. Deus mudou a sua sorte. Ele não permaneceu, ele não morreu com a maldade. Esses, o Senhor está dizendo na palavra, morreriam em suas próprias obras. Morreriam em suas próprias obras. Jó, ele foi provado. E ele não pereceu, ele não morreu com a maldade, mas Deus tirou todo o mal que o diabo trouxe. Entendeu a palavra que o Senhor quer trazer pra gente? Daniel não morreu na cova. Os leões não dominou Daniel. Por quê? Porque ele era inocente. Então vamos lá. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Então, o que esses profetas que estão falando em nome de Deus estão dizendo? Estão dizendo que vai haver paz. Mas o Senhor responde. Mas o Senhor respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Então o Senhor está dizendo para eles estão falando mentira, eu não enviei eles inventam mentiras só para enganar. Eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país, que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Presta atenção, porque você pode pensar que Deus é injusto e ele não é. Esses que estão acreditando em falsos profetas, eles estão praticando maldades e achando que estão atraindo a paz para você. Você tem que entender como que é importante a proteção de Deus. Jeremias está no meio dessa desgraça que viria, mas a vida de Jeremias foi protegida. Você veja que o profeta de Deus que profetiza ali sobre a vida de uma viúva e o seu filho, a viúva e o filho, ela morre perecendo de fome, com o tempo de fome que estava ali, com o tempo que não chovia. Não. Houve ali uma proteção, houve ali necessidade básica sendo suprida em um tempo de fome, em um tempo que não chovia, pela palavra de Deus liberada na boca do profeta. E o profeta também se alimentando ali junto com aquela viúva e o filho. É só para você entender o que Deus está falando. Deus não os protegeria. Morreriam com a fome, morreriam com a guerra. Mas por que morreriam? Porque eles estavam recebendo pelas próprias escolhas, pelas próprias práticas, pelas próprias maldades. E quem é alguém que profetiza mentira em nome do Senhor? Um profeta de Deus, ele fala a verdade. Ele fala a verdade das palavras de Deus. Não importa se pessoas não querem ouvir. Ele é convidado a falar a verdade pelo próprio Deus. Como Deus falou para Ezequiel, mesmo que eles não queiram ouvir, fala a verdade. Porque eles não estão rejeitando o profeta. Você olha para mim e diz, eu vou ouvir Lília. Não, você está deixando de ouvir a própria palavra de Deus. Eu sou apenas o meio que ele está usando. Então, a gente não leva para o lado pessoal. Deus disse,
Eles não estão querendo, não é ouvir você, eles não querem me ouvir. Entende? Então, existem pessoas que estão na casa do Senhor, mas que estão falando mentiras, que estão enganando pessoas, inventam coisas para alegrar as pessoas e não produzir nelas mudanças. Mudanças que fariam com que atraíssem, ao invés de atrair maldição, atrair as bênçãos. Jesus, eu tenho falado desde domingo, né? O Espírito Santo tem clareado mais essa mensagem, fazendo, eu acho que o nome caberia analogia. Jesus é a fonte de bênçãos. Mas aí eu entreguei a vida a Jesus, mas permaneço com a minha vida antiga, praticando maldade. Isso é zombar do sangue, do sacrifício, da coroa, da entrega, da renúncia, de ele vir lá do seu trono e se colocar nesse lugar de humilhação, para que eu e você pudéssemos ter nossa alma salva, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida nele, para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Mas aí eu decido, eu tomo uma decisão, porque Jesus não vai tirar o teu livre-arbítrio. Mas o diabo, ele não tem mais poder sobre você. O pecado não tem poder sobre você. Mas aí você decide continuar pecando, decide continuar com as mesmas obras. E o que acontece? O povo estava em Canaã. Entraram em Canaã. E agora estavam debaixo de uma bênção. Não podiam ser amaldiçoados, porque Deus mesmo escolheu abençoar eles. Mas agora na terra da bênção, eles estão praticando maldade. Então o mesmo Deus que deu, também tira. E aí quando Deus tira, as maldições nos alcançam. Ao invés de vencermos a dificuldade, ao invés de vencermos a luta, ao invés de vencermos a enfermidade, ao invés de vencermos a fome, aquilo que é trazido nos mata, nos faz perecer. Não vencemos, porque perdemos a proteção de Deus. Perdemos a bênção de Deus. Ele vai continuar... É como eu estava explicando para alguém, agora eu não lembro o nome. Você quer muito uma coisa, mas a sua vida é errada. Aí Deus vai te dar. Então Deus está validando a vida que você leva. Aí Deus não te dá. Por quê? Então seria o motivo para eu e você começar a varrer e procurar o que há de errado. Para não estar atraindo as bênçãos de Deus. Entende? Porque se Deus ele te der, preste atenção. Se Deus ele te der, como você vai reconhecer seu mau caminho? Como você vai perceber que está errando? Então não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Se algo que você pede não tem chegado, se está vivendo em meio à tribulação, doenças, enfermidades, dificuldades e não está vencendo, você tem que buscar a Deus em oração de todo o coração. E estar atento a ouvir a verdade, e não que vai manter você dentro de uma mentira. Estar flexível para ouvir a verdade. Então, é isso que o Senhor fala através do profeta Jeremias. Então, você vai ler comigo a partir do verso 19. Do mesmo Jeremias 14, para encerrarmos. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Porque nos feriste tanto que não podemos ser curados. Por que nos feristes tantos que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Eles esperam a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. Ó Senhor,
preste atenção nessa parte. Aqui há confissão e reconhecimento de pecados. Lembra lá de Daniel, que nós lemos também? Foi domingo. Ele estava em um cativeiro. Ele estava na Babilônia. Então, se algo ruim veio, qual é a nossa prática e hábito? Pegar a palavra de Deus, ficar a sós com Ele, estudar a sua palavra, querer ouvir a sua voz, para entendermos a realidade da nossa situação. Esse lugar de diálogo com Deus, que Jesus restaurou esse acesso, não deve ser negligenciado. Você está abrindo mão de algo que pode mudar a sua vida. De trazer para a sua consciência o seu pecado. De trazer para a sua consciência aquilo que você deve mudar. Então, preste atenção nessa parte. Ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra ti. Não está se colocando diante de Deus como uma vítima. Eu não fiz nada, não. De fato, pecamos contra ti. De fato, pecamos contra ti. Lembra das tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo e não desiste dele. Ou seja, Deus, de fato, nós pecamos contra ti. Mas lembra da aliança. Lembra de Jesus. Não nos destrói. Não nos deixa aqui nessa humilhação. Somos o teu povo. Não, Senhor, lembra. Lembra que eu jejuei. Lembra que eu orei. Lembra que eu te procuro todo dia. Lembra que eu estou me apartando do mal. Lembra de Jesus. Lembra daquela coroa. Lembra da tapa que ele teve que suportar para te obedecer até a morte. Então não destrói o teu povo. Somos o teu povo. Tu mesmo entregaste a vida do teu filho por amor a nós. Não nos deixa perecer no meio do caminho. Não nos deixa perder a eternidade. Nós reconhecemos que pecamos contra ti. Lembra de... Deus, ele olharia para o arco-íris e não destruiria mais a humanidade com água. Então que ele possa olhar para Jesus e não nos deixar perecer por conta das maldades. E que nós vamos sair desse lugar de vítima. Ô, Línia, você vai se colocar também? Vou, porque eu sei que há coisas que eu preciso me arrepender. Eu sei que há coisas que precisam mudar. A santificação, ela é dia após dia. Você se separa para Deus. Você faz renúncias para caminhar com Deus. Você abandona pecados, abandona maus caminhos, reconhecendo e tendo em Jesus uma nova vida, novos hábitos, novas escolhas. Mesmo que você sofra com obras da maldade, Deus nos recompensará por submetermos a Ele, obedecendo a sua palavra, obedecendo até a morte, mesmo sendo feridos, mesmo sendo machucados, mesmo enfrentando muitas vezes, se Ele permitir, a morte, mas crendo que o seu Espírito, Ele nos ressuscita do lugar em que fomos enterrados, dos sonhos enterrados, porque Ele é a vida, Ele não é morte. E se formos obedientes e por causa da obediência e de sua permissão experimentarmos sonhos serem mortos e enterrados, Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ressuscita sonhos. Ressuscita em nós os seus projetos. Aleluia, glória a Deus. Então ouça com atenção. Confissão, reconhecimento.
Lembra das tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dele. Está pedindo para Deus não desistir do seu povo. E não estão como vítimas, mas estão como confessando: somos pecadores. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas essas coisas. Então eu oro em nome de Jesus para que o Senhor ele possa perdoar os nossos pecados, para que ele possa trazer à nossa consciência a rota que precisamos, que ele possa recalcular, que ele possa nos tirar do lugar, assim como ele trouxe a palavra para Abrão, e possamos assim seguir debaixo da sua palavra, para entrarmos debaixo da sua promessa, para que possamos receber dele aquilo que ele tem nos prometido, as bênçãos que a vida de Jesus carrega e não maldição, que ele possa nos fazer romper de onde nossos familiares foram e que por causa de Jesus possamos alcançar uma vida que nem esperávamos ter, mas que por causa de Jesus podemos acessar. Eu oro em nome de Jesus para que ele possa a cada dia mais nos guiar nesse caminho de reconhecimento dos nossos pecados, de confissão e de espera em Deus, e que nós não possamos sair do lugar da espera, do lugar da expectativa em Deus, e que em nome de Jesus possamos destruir todos os ídolos, tudo aquilo que com nossas mãos nós construímos e acreditamos que poderia fazer chover, que poderia mudar a realidade, mas que hoje a palavra de Deus clareia nossa mente e diz que só Jesus perdoa pecados, que só Jesus muda a realidade, que tudo o Pai entregou nas mãos de seu Filho Jesus Cristo, como diz Isaías 53, por causa do sacrifício dele, do posicionamento dele, da entrega dele, somos abençoados. Por causa dele é que temos paz. Nós não temos paz por causa das nossas obras, por causa das nossas renúncias, não, isso é entrega verdadeira, isso é renúncia, é alguém que reconhece o sacrifício de Jesus, é alguém que quer ter uma vida para com Deus, uma vida verdadeira, em espírito e em verdade, e a Ele quer dar o melhor, porque reconheceu o seu amor, reconheceu a sua entrega e também quer viver uma vida onde entrega um verdadeiro amor, uma verdadeira entrega, uma verdadeira renúncia. Aleluia, glória a Deus. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, que ele possa nos conduzir nessa vida que agrada a Deus, que teme a Deus, que busca a Deus de todo o coração e com toda a alma. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão e pratique em nome de Jesus Cristo.